A paz do Senhor aos irmãos e irmãs e a todos que estão chegando agora, ouvindo pela primeira vez o canal Aprofundamento na Graça. Espero ter acertado o nome do próprio canal que eu idealizei. E aqueles que já visualizaram bastante. Para mim, 100 visualizações é muito. Para alguns pode não ser nada, mas eu sou grato a todos aqueles que visualizaram, compartilharam e estão dando uma ajuda ao canal. Se esse vídeo abençoar a sua vida, eu peço para que você ajude compartilhando, dando um like, se inscrevendo no canal e acompanhando o nosso trabalho, porque nesse canal nós falamos da Palavra de Deus para você. E aqui eu estou na segunda parte de uma série de sermões que eu vou falar sobre adoração. O que é adorar a Deus? Qual é a verdadeira adoração? Forma de adoração? E aí eu já fiz um primeiro vídeo, não estou mais naquele lugar gostoso que era na praia, onde eu mostrei um relato de Jesus com a mulher, que a mulher ficava preocupada. É no Monte Gerizim que a gente deve adorar? Ou é no Templo de Jerusalém? Jesus diz, olha mulher, esquece essa questão de lugar, porque o Pai olha e procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele diz, a hora vai chegar, e já chegou, e é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dito isso, Jesus quebra com a ideia de local de adoração. Mas ele estabelece duas coisas. Que uma adoração aceita pelo Pai, ou que o Pai está procurando, é uma adoração baseada em duas colunas, em espírito e em verdade. E hoje eu vou inverter um pouquinho as coisas, vou começar falando da verdade, porque para entender espírito é um pouco mais complexo e complicado, e eu vou me preparar um pouco melhor para falar sobre isso. Mas o Pai procura adoradores que o adoram em verdade. É disso que nós vamos falar. E aí eu vou fazer uma leitura em João 18, do 35 até o 38. É uma narrativa de Jesus prestes a ser crucificado, e levam ele até Pilatos, que era a autoridade máxima que poderia dizer, crucifica-o ou solta-o. Eles vão fazer pressão sobre Pilatos para que Pilatos matasse Jesus. Mas vamos ler a palavra de Deus, do Evangelho de João 18, do 35 ao 38, disse assim, replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Aqui nós vamos entrar num drama que acontece na cabeça de Pilatos e que pode acontecer talvez na nossa mente. E tem acontecido muito hoje dentro de igrejas, dentro de pessoas, essa angústia de Jesus dizer, eu vim dar testemunho da verdade. E a pessoa está tão perdida que ela não sabe mais o que é verdade. Jesus, porque Pilatos vai dizer, ora, o que é a verdade? E aí, para contextualizar isso, a gente precisa entender um pouco da história. Levam um homem inocente, os judeus pegam Jesus
e querem, por inveja, que Jesus seja crucificado, mas eles não tinham autoridade para crucificar nem para apedrejar naquela época, porque estavam debaixo do domínio romano. Pilatos era o governador romano daquela região, e aí eles vão e fazem uma petição para Pilatos, acusando Jesus de ter dito que era rei, no lugar de César. Ele era traidor de César, e Pilatos era funcionário, governador de César, e todo aquele que se levantasse contra César deveria ser morto. Ora, mas Pilatos, ele olha para Jesus e não vê maldade nenhuma em Jesus. Na verdade, seria bom que você lesse a história da conversa de Jesus com Pilatos nos 4 evangelhos. Só nesse 4º evangelho é que começa o drama de Pilatos perguntar o que é a verdade. Mas cada evangelho vai dar um pouco de detalhe. Por exemplo, o evangelho de Mateus vai dizer que a mulher de Pilatos tinha tido um pesadelo, foi assombrada à noite por conta de Jesus. Ela percebe que Jesus é inocente, e aí a sua cabeça não para de pensar naquilo, e ela diz: eu muito fui atormentada a noite inteira, Pilatos. Não se envolva com o sangue desse inocente. Ela diz: Jesus é inocente. Ela lança para Pilatos uma primeira verdade. E Pilatos, na verdade, olha para Jesus e não vê, na verdade, nele culpa alguma. E ele vai dizer por 3 vezes aos judeus: olha, eu vou bater nele, vou dar umas bufetadas, mas eu vou soltar. Internamente ele não consegue ver um traidor, ele não consegue ver um criminoso, ele não consegue ver um réu de morte. E algo dentro dele está dizendo: solta Jesus, solta Jesus. E ele vai dizendo: eu vou soltar a Jesus. Mas a multidão diz: se você soltar Jesus, você não é amigo de César, você é traidor de César. Mata Jesus, porque nós fizemos a petição e nós queremos Jesus morto. E aí Pilatos começa esse tormento dentro dele. Qual é a verdade a ser seguida? É uma verdade que está dentro de mim? Ou é o povo, a voz do povo, ou é a multidão que está com a verdade, ou é a maioria que está com a verdade? Pilatos, ele não sabe se a verdade é algo pragmático, utilitarista, ou se a verdade é de ordem metafísica. O drama de Pilatos, aqui eu vou traduzir o que eu estou falando, é assim: a verdade é aquilo que dá certo, que é o pragmatismo utilitarista, afirma o seguinte: aquilo que dá certo é a verdade. Ora, se eu entrego Jesus e faço a vontade do povo, eu estou sendo um bom político. Isso é útil para mim. É pragmático, é prático. E se vai me trazer benefícios junto ao povo, aquilo que me traz benefício, aquilo que é utilitário para mim, aquilo que vai me fazer o bem. Por exemplo, se eu tiver que subir de cargo numa empresa e der uma rasteira no meu colega, ou traí-lo, por exemplo, ou um irmão de igreja, ou em qualquer situação, na política, se eu tiver que trair para ganhar um pouco mais, esse dinheiro for bem útil para mim, ora, então essa é a verdade. O Pilatos estava se perguntando também, ou a verdade de ordem metafísica. Existe uma verdade que é incontestável, que está além da utilidade, do utilitarismo, do pragmatismo. Ainda que eu vá perder o meu cargo, eu preciso obedecer algo que está diante dos meus olhos, um homem inocente, eu preciso soltá-lo. Essa é a verdade universal. Vai além do físico, é a verdade metafísica. Pilatos não sabe se a verdade é universal ou se a verdade é aquela que nós decidimos ser a verdade. Ele fala: será que existe uma verdade universal que vale para todo mundo? Ou será que a verdade é aquilo que eu quero acreditar? Irmãos,
vou dizer algo polêmico, espero não ser processado por isso, mas vou tentar falar com palavras bem amenas para não me trazer prejuízo. A mamãe vai fazer um ultrassom e pergunta pro médico: e aí, doutor ou doutora, é menino ou é menina? E o médico vai dizer: é o menino. E aí a pessoa faz um enxoval azul. Ou vai dizer: é menina. E a mãe vai falar: então vou fazer um enxoval rosa. Para aqueles que seguem o fluxo natural da existência. Mas a filosofia, Judith Butler, ela questiona que exista essa verdade universal e que o menino biologicamente nasce menino e que a menina biologicamente nasce menina. Ela questiona a biologia e diz: não, é nós que criamos a nossa verdade. O ser humano, na verdade, para ela, na cabeça dela, nasce neutro. Você não pode dizer que ele nem é menino, nem que ele é menina. É a sociedade. Somos nós que vamos construir dentro da cabeça da pessoa o que ela vai ser. Ora, então, se eu me declaro hoje sou do sexo masculino, é porque um dia alguém implantou isso na minha cabeça. É como se eu fosse um robô. A minha esposa está me filmando e ela se entende mulher. Um dia alguém disse: é uma menina para a mãe dela. E eles vão dizer: não, ela foi programada para se achar mulher. Tiremos a biologia fora, diz Judith Butler, e vamos construir um mundo não a partir de uma verdade universal, não a partir da biologia, não a partir do que os nossos olhos estão vendo, mas daquilo que nós queremos construir mentalmente. Isso é a famosa ideologia de gênero. E aí, se a mãe quer ter uma menina, na verdade, ela não chega a falar isso, mas para Judith Butler nós poderíamos dizer assim, traduzir o pensamento dela assim: que o ultrassom não vale para nada. Se você quer ter uma menina, vai nascer uma menina, não importa. Mas se você decidir fazer um ultrassom, você vai até o doutor e fala: o que é, doutor? Ele fala: é um menino. Aí você fala: não, mas eu quero ter uma menina. Vai nascer um menino com órgão masculino, mas você vai criá-lo como se fosse uma menina e vai ser uma menina. Ora, de qualquer jeito, não deixa de ser uma programação. Você programou um menino para ser uma menina. Então, ela defende essa verdade, a neutralidade. Não existe nem homem nem mulher. É nós que decidimos o que é a verdade. Ora, Pilatos está nesse conflito. A verdade, ela é universal. Ele de fato é inocente, porque está diante dos meus olhos um homem inocente. Ele era um governador, ele não era um incapaz, ele não era um louco, ele não era um desajuizado que não sabia quem era Jesus na frente dele. Já para ele essa era a verdade universal. E os outros diziam: crucificam. Você pode criar a verdade psicológica de que ele não é inocente e você pode crucificá-lo. Pilatos está num drama entre a verdade é universal ou a verdade é aquilo que eu quero que seja verdade. E aí Pilatos entra num drama de não saber se a verdade é relativa ou absoluta. A verdade é relativa, depende do ponto de vista de quem vê, ou a verdade estará sempre ali. Ela é absoluta. Esse copo, eu posso relativizá-lo, dizer, não é uma xícara, é um ursinho de pelúcia. Eu posso alterar a realidade, eu posso relativizar a verdade, ou existem verdades que são absolutas? Pilatos, ele começa a se complicar. Porque absolutamente Jesus é inocente. Mas se os outros estão dizendo que não é,
Sabe, a gente está vivendo na época do politicamente correto. Vamos com a maioria. Se a maioria está dizendo, ora, logo deve ser. Tem um experimento psicológico que é o seguinte, foi combinado de fazer uma fila de gente e ninguém se conhecia. A maioria era atores que iam olhar para umas riscas. E elas eram quase do mesmo tamanho. Só que havia uma risca menor, uma média e uma maior. E foi combinado com os atores, não sei se é bem assim a história, mas a essência é essa. Foi combinado com os atores que quando se perguntasse qual é a risca menor, que os outros dissessem a do meio, que era a média, e não a menor mesmo. E aí a pessoa inocente que não sabia do experimento ia ouvindo os atores dizendo, é essa, eu tenho certeza que é essa. E ele, quando chegou lá, olhou, ele viu claramente que todos haviam errado. A menor estava visível aos olhos dele. Mas quando lhe perguntaram qual é a risca menor, qual foi a resposta dele? É a média. Porque ele entendeu, se a maioria está dizendo, a maioria só pode estar com a verdade. Ele negou o que os próprios olhos dele estavam enxergando. Ele negou a realidade e relativizou a verdade. Ele nega uma verdade absoluta, de tamanhos e proporções. Ora, tem um filósofo que eu gosto bastante, que ele sempre cita uma piada de um outro autor, que eu não me lembro o nome agora, mas que brinca assim, ora, você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu digo? Então nós estamos vivendo uma época que essa pergunta não é mais piada. Você acredita no que você vê ou você acredita no que a maioria diz? Pilatos está vivendo esse drama. Ele sabe o que é a verdade absoluta, mas ele começa a se perguntar, será que a gente pode alcançar uma verdade absoluta? Pilatos não consegue enxergar a verdade absoluta na sua frente. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se existe uma verdade absoluta neste universo, esta verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. A verdade estava encarnada, em carne e osso na frente dele, era a verdade absoluta. Tinha poder de cura, curou os cegos, os coxos, os surdos, curou os mudos. É homem que fez maravilhas, demonstrou grande poder, disse que veio dar testemunho da verdade. Estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na frente dele. Ele poderia ter percebido. Tudo indicava que ele deveria seguir a verdade encarnada na frente de Pilatos, e Pilatos, por conta de um truque psicológico, não consegue enxergar a verdade, nem que ela estivesse encarnada na frente dele. E eu tenho medo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, de que você esteja com uma verdade na sua frente. A primeira verdade absoluta, que não dá para negar, é Jesus. Mas existem outras verdades que não são apresentadas e que muitas vezes nós negamos em nome da nossa opinião, do nosso ponto de vista. E isso vai tornando a nossa sociedade uma sociedade muito perigosa, muito difícil de se viver, muito escorregadia, muito gelatinosa. Pilatos pensa que ao encontrar a verdade, pode fugir da responsabilidade que ela lhe impõe. Toda vez que nós encontramos a verdade ela nos impõe uma responsabilidade. Ela diz, eu sou a verdade. Ela conta para você que ela é a verdade. No fundo, você sabe o que é a verdade. E aí você tem que ter uma responsabilidade. Todo mundo está dizendo não é verdade. Mas você sabe o que é verdade. E aí você nem tem que morrer, ser esbofeteado, sofrer prejuízo. Você tem que admitir contra tudo e contra todos o que é a verdade.
Ela impõe essa responsabilidade. Ela grita aos seus ouvidos, ela grita ao seu coração, ela grita na sua consciência: eu sou a verdade, agora você é obrigado a me defender. A verdade nos obriga a defendê-la, mas Pilatos achou não. 3 vezes Pilatos disse: este homem é inocente. Depois Pilatos achou que podia fugir da verdade. E aí ele manda pegar uma bacia de... Tenta primeiro, né? Pega 2 presos, Barrabás, um assassino, e Jesus. Ele falou, eles vão soltar Barrabás. Era o costume da época, que o governador poderia soltar alguém na época da Páscoa, ter misericórdia. Fala, pega o pior e põe do lado de Jesus. Aí eles vão escolher entre um assassino e um inocente. É lógico que vão liberar o inocente. E ele coloca Barrabás e Jesus fala, qual que vocês querem que eu solte? E o povo, negando a verdade, escolhendo o caminho do assassino, escolhendo o mal, porque o mundo está entregue à maldade. Diz, solta o assassino e crucifica a Jesus. E aí Pilatos ele vai se complicando um pouco mais. Não conseguir fugir da responsabilidade da verdade. Porque uma vez que você conhece a verdade, esse é o problema de conhecer a verdade. Não dá para você fugir dela. Não dá para escapar dela. Ele não conseguiu escapar. Não dá para fazer truque. Não dá para driblar a verdade. Ele não conseguiu driblar a verdade. Então ele diz, eu vou fugir da responsabilidade. Eu vou negar que a verdade existe. Eu vou negar que eu tenho alguma coisa a ver com essa verdade. Eu vou negar a responsabilidade com essa verdade. E aí ele pega uma bacia de água. Alguém traz uma bacia de água e ele lava suas mãos diante do povo. E aquilo era um ato simbólico dizendo, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quem está crucificando Jesus é vocês. Mas era dele que saía a ordem para crucificar Jesus. Então não adiantava ele lavar as mãos. Não dá para fugir da responsabilidade da verdade. Não dá para lavar as mãos. Não dá para dizer, olha, não, eu sei que você está certo, mas é melhor fazer desse jeito. Vai agradar mais gente. Irmão, irmã, a gente não está aqui para agradar mais gente. A gente está aqui para falar da verdade. Para Jesus o que importa é a verdade. Só o que importa para Deus, para os adoradores, quando ele diz, importa que me adorem em espírito e em verdade, é pessoas que não fogem a responsabilidade da verdade, nem maquiam a verdade, nem tentam dar um jeitinho com a verdade. A verdade é a verdade, doa o que doer. E ao negar que existe uma verdade, Pilatos mata a verdade. Lava as mãos e aí Jesus é crucificado. A verdade absoluta do universo, que se chama Jesus Cristo, é crucificada. Jesus é morto. Pilatos consegue matar a verdade dentro dele. E o grande problema, meu irmão e minha irmã, e quem está me assistindo, está gostando, é que se a gente mata a verdade dentro de nós, não resta mais nada a não ser a escuridão da mentira. Se a gente matar a verdade dentro de nós só vamos conseguir enxergar a mentira. E vamos achar que a mentira é boa. E que a mentira é um meio de solução para os nossos problemas. Mas a mentira, ela vai acabar cobrando o seu preço. Porque Jesus não aceita a adoração daqueles que matam a verdade. Daqueles que não têm Jesus como verdade. Ou daqueles que enxergam a verdade na frente, mas ficam do lado da impiedade, da mentira. Já para concluirmos, meu irmão e minha irmã, por que as igrejas muitas vezes não dão certo por aí? Somos um país, aqui no Brasil, um país cristão, e afirmamos sermos um país cristão
E aí a gente fala, por que então que o evangelho não dá jeito? Se todo mundo fala em nome da verdade, por que não temos um país melhor? Por que tanta corrupção? Porque na verdade, pastores, profetas, apóstolos, homens e mulheres que se dizem de Deus, que se dizem adoradores, matam às vezes a verdade em nome da mentira. E aí nós passamos a viver um evangelho de mentira. Não importa se você é pastor, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto. Quando você escolhe o caminho da mentira, você está transformando o mundo em um lugar caótico e catastrófico. E se você quer que Deus olhe para você e aceite a sua adoração, de maneira nenhuma você pode ter matado a verdade ou fugido da responsabilidade da verdade. Você tem que ter a verdade dentro de você e não a mentira. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito, próximo vídeo, e em verdade, que é tudo isso aqui que nós explicamos. Espero do fundo do meu coração, meu irmão e minha irmã, e meu amigo, que tenha ficado bem claro essa mensagem para você. Precisando de oração, eu sempre deixo meu WhatsApp, eu sempre deixo minhas redes sociais. Se você quiser dar algum tipo de apoio para o canal, é sempre muito bem-vindo. Mas a minha intenção aqui é divulgar a verdade. Que o meu canal seja verdade e não mentira. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.